Prezados amigos e companheiros de estudos do Espiritismo, como nós sabemos que o Espiritismo é apenas um esclarecimento inicial, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Os três acoplados, se chamam doutrina espírita, religião dos espíritos, que veio dos espíritos. É uma revelação dos espíritos, das grandes autoridades espirituais. Kardec, na obra, é apenas o codificador, que desdobrou o primeiro livro da obra, que é o Livro dos Espíritos. Ele desenvolveu este livro em diversas obras, entre eles, depois do Livro dos Espíritos, que é dos espíritos superiores, dos espíritos reveladores. Kardec escreveu em seguida o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita, que trata de mediunidade, de fenômenos os mais diversos e de médiuns, mediunidade diversificada, mostrando que todos os seres humanos são médiuns, porque todos têm protetores espirituais e todos têm ligação pelo pensamento com esses espíritos, logo são médiuns. E depois vem a filosofia espírita e depois a religião espírita. O espiritismo, assim, para os que não conhecem, é ciência, filosofia e religião. Esse é o espiritismo. E hoje, que é o dia 13 de março de 2022, escolhemos um tema aqui no livro Palavras de Vida Eterna do Espírito Emmanuel, através do lápis do seu médium, Francisco Cândido Xavier, o célebre, o mundialmente conhecido médium, psicógrafo, Chico Xavier. E nós aqui escolhemos o tema que tem o título No Rumo do Amanhã. Esse é o título, em que o Espírito coloca uma frase do Cristo no Evangelho, que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 8 e o versículo é 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. É uma reflexão do próprio Cristo Jesus. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo, seu reino, o reinado do mundo em suas mãos, ganhar tudo, todo o tesouro da terra e perder a própria alma. Não juntou tesouros na alma para levar para o depois da morte. Esse é o verdadeiro tesouro que Jesus recomenda que nós o conquistemos aqui na terra. São os tesouros do espírito, os tesouros da alma. Quais? A prática do bem, a prática do bem, a prática das virtudes, o exercício das virtudes de uma forma geral e fazer mudança, melhorar o homem, porque o objetivo de Jesus foi trazer uma doutrina para melhorar o homem, para que o homem melhorado melhore o mundo, transforme o mundo, a começar dele próprio, para poder ganhar a salvação. É evidentemente que a salvação não se conquistará em apenas uma vida, mas em diversas e diversas vidas aqui na Terra e em outros planetas. Chama-se o quê? A reencarnação. Porque sem a reencarnação, a alma não retira seus pecados. A alma não purifica as suas impurezas. Não substitui as impurezas da sua alma. Sem a reencarnação. E então Jesus prioriza para o homem conquistar
os tesouros da alma, os tesouros do espírito, que com a morte não ficarão aqui, e nem levaremos tesouro daqui para lá. Levaremos tesouro do espírito, da alma. Jesus nos ensina aqui e adverte a humanidade. E então, o Espírito Emmanuel, em sua breve mensagem, que é interpretando esse texto de Jesus, ele inicia: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra para o mundo espiritual criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Frustrados com as grandezas da terra, com os tesouros materiais, saem daqui frustrados, porque pensavam uma coisa, pensavam que ia viver eternamente e não se preocuparam com o lado espiritual da vida, se preocuparam com o lado material da vida. E então continua o Espírito Emmanuel. Ora, estendem essas criaturas os braços para o ouro, os tesouros materiais, que amontoaram. Contudo, esse ouro, esses tesouros, apenas lhes assegura o mausoléu luxuoso que deixa no cemitério, para a vaidade dele e da família. Assegura o mausoléu em que se lhes guardam os ossos e as cinzas. Ora, diz Emmanuel, alongam essas criaturas a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração, a grandeza pessoal de que se viram objeto aqui na Terra, apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio, depois da morte, que veio melhor como espírito. Aí vem o arrependimento mais tardio. Aí continua o espírito. Contemplo essas criaturas, quando estão aqui, o campo de luta em que desenvolveram o transitório domínio. Dominaram tudo. Ganharam o mundo, mas perderam a alma. É isso que ele está dizendo. Mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram essas criaturas no mundo em carros de ouro, de triunfo, de glória, na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder temporal, porque tudo é passageiro e tudo está em trânsito, como ele está dizendo. Aí ele diz: no entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si mesmos, a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, no culto à intemperança, no culto aos abusos, no culto à vaidade, que lhes desvastaram a vida material e despertaram no depois da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz da oportunidade que tiveram aqui na Terra mais uma encarnação para se engrandecer e crescerem como espírito, mas se agarraram aos tesouros materiais e perderam como espírito. Porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos responderam que quando o homem aqui na Terra ganha como homem os tesouros materiais, ele perde como espírito, porque se preocupou muito com os tesouros da matéria. Aí perde como espírito, entra no mundo espiritual sem os tesouros da matéria, porque fica tudo aqui. E o Espírito Emmanuel, então,
ele encerra a sua interpretação. Recorda para nós, recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura enquanto é hoje. É a grande lição, o grande conselho que ele dá para nós. Esquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque consoante o ensino do Cristo no Evangelho, nada vale reter, guardar, armazenar por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, ganhar tudo, conservando em trevas por dentro do próprio coração e perdendo a própria alma. Isso é o que nos ensina na sua breve crônica a sabedoria do Espírito Emmanuel, que está nessa obra que nós convidamos a todos para a reflexão, Palavras de Vida Eterna. E nós então, aproveitando depois dessa página, que é no rumo do amanhã, que devemos pensar no rumo do amanhã e valorizar o lado espiritual da vida, os tesouros espirituais de que nós esquecemos aqui na Terra. E a lição é para todos nós, não é só para um, é para todos nós que andamos ainda muito preocupados com as coisas da matéria. E nós recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos uma pergunta de uma criatura que simpatiza com o espiritismo, mas está com um problema de depressão. E ela pergunta: como curar a depressão? Como curar? E nós respondemos: ora, em primeiro lugar, deve-se esclarecer que a depressão não é uma doença do corpo. A depressão é um estado de espírito. O foco, a origem da depressão, a fonte é a alma, é o espírito que está triste, melancólico, angustiado. Alguma coisa ocorreu com essa criatura que ela está triste, amargurada e muitas vezes com uma angústia profunda e com vontade de se suicidar, de fugir da vida. Porque o problema não é no corpo da depressão, o problema é na alma, a doença é no espírito. Remédio material, de farmácia, de laboratório, não cura depressão, porque é um estado de espírito. Não cura. E o que provoca a depressão são perdas. Qualquer perda aqui na Terra, perda de saúde, perda de família, perda de dinheiro, perda de tudo pode gerar depressão. Aí o espírito fica triste. Logo, remédio, como a doença é no espírito, remédio de farmácia não cura. Dá um alívio no efeito, mas a causa depois volta, porque não atingiu a causa. O remédio que não atinge a fonte da doença, os efeitos voltarão depois. Logo, à luz do Espiritismo, pode-se tratar da obsessão nas casas espíritas, nos centros espíritas, porque nos centros espíritas trata das obsessões que por trás muitas vezes existe algum espírito influenciando, doente também, às vezes da família, e esse espírito está ao lado da pessoa também, triste, melancólico, porque passou aqui pela Terra. E os espíritos são pessoas que também podem ficar doentes no mundo espiritual, não é? Então nós vemos aí que o tratamento pode ser recebido numa casa espírita, assistindo reuniões, apenas uma sugestão, assistindo a reuniões do centro espírita, tomando passo, submetendo a um tratamento espiritual e mudando a maneira de pensar, de sentir e de agir. Pode-se recuperar da depressão.
mas sabendo sempre que remédio de farmácia não cura depressão, porque é um estado de espírito. O problema é na alma. O que é na alma, remédio material não pode curar. Agora, um tratamento espiritual, estudando o Evangelho, lendo o Evangelho numa casa espírita, fazendo mudança na alma, pode mudar esse estado de espírito e você ficar completamente sadia. Respondendo à pergunta da nossa companheira, muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo. Muita paz.